Eu estudei canto lírico e piano clássico, mas na Charlotte eu grito. O punk, geralmente, quem se envolve com isso está menos pensando na música e mais pensando no grito, né? E mais pensando no protesto e nas letras e na coisa política mesmo. O punk feminista começou a surgir nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, no fim dos 70, ali 77, 78. Aquilo deu um boom e fomentou-se muito o empoderamento da mulher artista. Mas a história silencia muita gente, né? Então, depois daquele boom, veio a queda. Eram noticiadas só as bandas dos homens, entraram nos livros de história sobre punk só as bandas dos homens. Quando você fala punk rock, te vem na cabeça os homens, Ramones, Sex Pistols. Depois, né, daquele punk dos anos 90, que é o nosso Riot Girl, ele veio de novo na linha de frente, as mulheres ali, não, vamos fazer tudo, e a nossa cultura é a cultura do faça você mesma, né? Que é, claro, né, uma essência do punk rock. E aí deu uma caída de novo, né, mas na transição da década de 2000 até agora, né, já teve de tudo, assim, já teve a mulher à frente, mas sempre objetificada, eu digo assim, sempre foram meninas lindas, frontwoman, né, tipo, produzida, o cabelo, talentosa, né, tem voz. Só que agora a gente está no momento de novo desse DIY, né, do faça você mesmo. Então as meninas, tipo, não sei tocar, mas vou tocar. Os Ramones fizeram isso. Usar a sua capacidade, né? E isso hoje com a mulherada, não só na arte, na cultura, tá todo mundo assim, o que eu posso fazer e como eu posso fazer. Então, hoje, nesse 2017, a gente está num boom de novo, né? E bem criativo. O Dominatrix começou em 95 e hoje a gente está comemorando 20 anos do primeiro disco, o Girl Gathering, que foi lançado em 1997. E a diferença entre a cena no período que a gente começou e hoje é difícil dizer, porque eu acredito que uma vez a Margaret Hago, que é historiadora, falou que existem tempos que coabitam no mesmo tempo. E eu sinto isso a mesma coisa na experiência com a banda. Então, na época que a gente começou, havia um avanço em algumas questões, a cena era bem política e a gente tinha informação de coisas que aconteciam fora do país através dos fanzines. E hoje, ao mesmo tempo que tem acesso à informação, a gente tem um retrocesso de questões que a gente já não discute mais dentro do universo independente. Então, tem-se o feminismo como algo já aceito, então, em algumas esferas não se discute isso. Ainda então é um desafio para a gente, não existe uma diferença, porque o que na época parecia que tinha alguma facilidade de comunicação por conta de uma cena politizada específica na qual a gente surgiu, hoje a gente também tem outros desafios que também trazem essa questão de um discurso que parece que está acessível, mas nem sempre ele é colocado em prática. Eu acho que é uma luta constante, né? Eu acho que, enfim, enquanto tantas mulheres morrem todos os dias, enquanto tantas mulheres são estupradas todos os dias, enquanto tantas pessoas são mortas pela homofobia todos os dias, a gente ainda não venceu, né, essa guerra. Mas eu acho que é nosso trabalho lutar, né? A gente tem que lutar para isso acabar, assim, das formas que a gente tiver à mão, com as ferramentas que a gente tiver à mão. Então, seja montando uma banda, seja através de outros tipos de arte, eu acho que a gente tem que usar o que a gente tiver por perto, assim. E eu acho que o punk, ele permite muito isso, né? O Festival do Distúrbio Feminino, ele surgiu naturalmente, de uma necessidade também de eu achar que, não preciso fazer mais alguma coisa. E aí rolou o primeiro festival, que foi em 2015, foi muito legal, foi na rua, numa praça, no centro de São Paulo, 4 bandas também se apresentaram. E aí no ano seguinte, que foi ano passado, teve de novo, e esse ano chegou ainda maior, uma grande surpresa também.
Eu acho que a atitude punk feminista hoje é não esperar que esse processo de assimilação que está acontecendo com as corporações, quando usam o feminismo para vender coisas, o punk feminista é você não entrar nesse processo e, de certa forma, reafirmar as nossas ferramentas e a nossa metodologia faça você mesma. E não deixar que a nossa essência, que a nossa cultura seja perdida nesse processo de venda dos nossos ideais. Hoje é engraçado, né, pensar, porque o punk sempre foi muito nihilista, né? O punk ele surgiu porque ele as pessoas estavam inconformadas com o sistema, né? E o punk sempre foi muito crítico, né? Então tem o no future. Só que hoje eu acho que a gente não deveria mais usar o no future desse punk, porque o punk é muito transformador, né? O punk ele incita as pessoas a serem elas mesmas, usarem as capacidades delas e acreditarem em si, que é uma coisa que o sistema corta da gente, né? A gente está sempre sendo dito que não somos capazes, que precisamos fazer mais ou que isso não vai dar certo. A gente está vivendo hoje uma onda reacionária, acho que no país e no mundo, né? A gente está vendo alguns poucos direitos que a gente já tinha conquistado retrocedendo. E por isso mesmo que eu acho que a gente não pode desistir e que a gente tem que continuar lutando, que a gente tem que se organizar e que a gente tem que andar juntas, a gente tem que crescer juntas e a gente tem que, enfim, ir para a rua, ir para o palco, a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que ocupar os espaços na música, a gente tem que ocupar os espaços na política. Eu espero, assim, eu vejo isso para as meninas de hoje, as bandas de hoje, o movimento punk feminista hoje, que o nosso futuro está aqui agora, assim, então para a gente realmente acreditar nele, estamos construindo ele, né? Eu tenho certeza que tudo que a gente está fazendo agora vai repercutir, né, daqui 10 anos, então isso também é história. Então, tenho certeza que todas nós assim, temos bastante futuro trabalhando com isso e dando voz a nós mesmas e se fortalecendo. Então, acho que o status do punk hoje pode mudar e dizer yes, future, assim. Quando a gente se movimenta, as coisas que estão ao redor da gente se realocam. E nesse realocar nunca é tranquilo, né? A gente enfrenta muita resistência no punk, na música, na vida, todos os dias, né? Nada que a gente não esteja acostumado, assim. Mas eu acho que justamente por ser esse momento terrível é que a gente tem que gritar mais alto ainda, né? Pega um pouco dessa raiva que a gente vai segurando ao longo da semana e aí aproveita para soltar e gritar no show, né?